Você sabia que o número de jovens obesos mais do que dobrou em 10 anos? Hoje eu convidei o Dr. Mariano Menezes, que é cirurgião do aparelho digestivo, para falar um pouquinho desse assunto aqui com a gente. Doutor, boa tarde, um prazer te receber aqui. Boa tarde, Fernando, o prazer é meu de estar aqui com você. É um dado alarmante, né, doutor? Mais que dobrou em 10 anos. Com certeza, a obesidade desde a década de 80, né, com a mudança da forma dos hábitos de vida da população brasileira, ela vem mudando e aumentando cada vez mais. Isso porque o nosso comportamento mudou. A sociedade brasileira ela deixou de ser uma sociedade rural, passou a ser uma sociedade mais urbanizada e com isso traz todos os benefícios e também os malefícios da urbanização. Então você diminui a atividade física, aumenta o consumo de dietas extremamente calóricas, isso faz com que aumente a obesidade. E isso não só nos adultos, mas também um aumento dessa obesidade nas crianças e nos adolescentes. E ainda mais com a vida cada vez mais corrida, mais as pessoas recorrem a fast foods, a lanches, a comidas mais práticas, né, do que ficar fazendo aquela coisa toda e a obesidade vem mesmo, né, doutor? E isso que você falou, associado, por exemplo, ao controle remoto de uma televisão, a uma escada rolante, a um elevador, a um vidro elétrico do carro, tudo isso vai fazendo com que a gente diminua menos as nossas atividades. O smartphone, por exemplo, é um exemplo disso. Né? A gente deixou de ir ao banco, a gente está deixando de ir a uma loja comprar uma geladeira, de comprar uma roupa, porque a gente compra tudo em casa e entrega em casa. E o tempo que a gente perde também, né? Às vezes passa ali 15 minutos só vendo feed, né? Só vendo fotinhas e tudo, podia estar fazendo 15 minutos de caminhada, por exemplo. Certeza, né? Com certeza. Agora, doutor, quando efetivamente que é necessária a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica, ela vai ser indicada naqueles indivíduos que possuem obesidade grave, né? A obesidade, a gente sabe hoje que a obesidade é extremamente prevalente no Brasil, atinge aproximadamente em cada 5 brasileiros. E a indicação da cirurgia, ela vai ser dada para esses pacientes obesos graves. O que é um obeso grave? É aquele paciente que tem um IMC maior que 35, o IMC é aquela relação, né, entre o peso e a altura. E tem aquela regra ainda de IMC mínimo, ou mudou isso? Como é que é? Existe um IMC, o mínimo seria o 35, né, que é o IMC mínimo, só que tem que ter doenças associadas, ou seja, não é uma obesidade estética, é uma obesidade doença, é uma obesidade que traz para aquele indivíduo pressão alta, traz para aquele indivíduo um diabetes, um colesterol alto, doenças venosas, por exemplo, varizes, que o paciente tem muita dificuldade para tratar, doença do refluxo, gordura no fígado. Doenças de articulação, por exemplo, também, joelho e tudo mais, por conta da obesidade. Doenças osteoarticulares, né, desde fasciite plantar, que é extremamente comum, que é aquela dor nos pés em virtude do peso, doenças do quadril, doenças do joelho, lombalgias, hérnias de disco, tudo isso, doenças que contabilizam. Na verdade, o Ministério da Saúde reconhece 23 doenças associadas à obesidade. Olha, que bom, né? Agora, doutor, a gente falou de jovens, né? A partir de que idade um jovem pode fazer a cirurgia bariátrica? Isso foi mudado a partir de 2013. O jovem, para ser operado, ele tem que ter no mínimo 16 anos. Porém, nesses jovens com menos de 18 anos, é extremamente importante verificar se o crescimento ósseo dele está totalmente completo. Então, se a gente consegue verificar que o crescimento ósseo está completamente está feito, né, ele cresceu completamente, aí a gente pode indicar cirurgia bariátrica para um jovem de 16 anos para cima. Entendi. Agora, doutor, você não acha que as pessoas, assim, elas estão vendo a cirurgia bariátrica como uma coisa tão fácil, tão de fácil acesso, que acabam deixando outras formas de emagrecimento de lado para falar, não, vou engordar, depois eu faço uma bariátrica aí, tudo tranquilo. Como é que é isso? Isso é a obesidade, na essência dela, o tratamento dela é clínico. Né? Então, o tratamento da obesidade ele é clínico. E isso envolve uma equipe multidisciplinar, uma equipe composta por nutricionista, por psicólogo. A gente tem que cada vez mais valorizar esses profissionais que atuam juntamente com a gente, um endocrinologista, cardiologista, né, o educador físico.
a partir do momento que a gente tem uma equipe multidisciplinar e que esse tratamento ele é realizado nesses indivíduos por um período no mínimo de 2 anos, e esse tratamento por um período mínimo de 2 anos não obteve sucesso, aí sim a gente indica a cirurgia bariátrica. Entendi. Então, tem que ter falência nesse tratamento clínico. O que acontece é que, se você pega um indivíduo que tem um IMC acima de 35, a chance dele emagrecer com o tratamento clínico é muito baixo. Uhum. Até o emagrecer, eu digo que não é tão difícil emagrecer. O problema é você conseguir manter o peso no longo prazo. Uhum. E é esse o grande papel da cirurgia. A cirurgia ela consegue não só emagrecer, mas manter essa perda de peso no longo prazo. Mas aí a gente vê um monte de gente que engorda depois, doutor? A cirurgia, ela tem um período que a gente chama, que são os anos dourados da cirurgia, que são os 2 primeiros anos da cirurgia. Certo. Então, o paciente, nesse período, ele realmente perde peso. A partir do 2º ano, ocorre uma adaptação desse indivíduo com a cirurgia. Então, ele se adapta, ele ficou adaptado à cirurgia. Então, ele consegue ver o que ele come melhor, o que ele come pior. E, com isso, é comum haver, nesse período, um ganho de peso. Tá? Nesse período. Só que, assim, é muito difícil você operar um paciente com 140 quilos, emagrecer para, vamos supor ali, 70 quilos, e ele voltar a ter 140. Ele engorda, mas assim, ele sai dos 70 e volta ali para uns 90 quilos, tudo. Mas ele não volta a chegar lá nos 140. É possível fazer uma outra cirurgia? Isso hoje, cada vez mais a gente discute isso, né, nos congressos. Isso vai depender do tipo de técnica que foi utilizado. Isso vai depender muito do tipo de técnica que foi utilizado para esse paciente, vai depender muito disso. Se foi utilizada uma técnica ou outra. Mas, na maioria das vezes, esses pacientes que voltam a ter um ganho de peso, a melhor forma de tratamento é o acompanhamento multidisciplinar. Né? Tem que tratar a cabeça, né, doutor? Você tem que ter um acompanhamento com psicólogo, com nutricionista, um acompanhamento com um educador físico, e você tendo esse segmento com o endócrino, psiquiatra, você vai fazer com que esse paciente ele realmente tenha um melhor resultado. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui. Fica o convite para voltar mais vezes para falar sobre esse assunto tão importante, viu? Muito obrigado pelo espaço, Fernanda, e com certeza retornarei. Obrigada.